são de famílias que moram em Belo Horizonte, eles estão cumprindo cadeias em outros municípios, em Pada, Neves, São Joaquim de Bicas, em outros municípios, mas são daqui. Então nós temos uma missão com os presídios. A segunda é que nós temos aproximadamente em Belo Horizonte mais de 64 mil instituições de ensino. Você tem noção do que é quase 70 mil instituições de ensino com CNPJ, seja ela online, presencial, faculdade, campus, né? Escolas secundárias, que hoje é maternidade, maternal, um mês, e que é um campo missionário. E nós não estamos fazendo quase que nada. A gente está fazendo sim alguma coisa dentro da igreja e até dentro da nossa casa. Mas ele é muito pouco se tratando da referência da quantidade de pessoas dentro das instituições de ensino. Dessas que eu falei para vocês, tem de 10 alunos a 39 mil alunos. Então estamos da UFMG. Chega a ter 39 mil alunos em um turno. Em um turno. Manhã, noite. Se deixar, ele vai chegar a 90 a 95 mil alunos só no campus da UFMG. E dia 5 agora da TAS. Nós vamos estar lá no Aviva Universitários. E vou lá no TAS. Se você quiser ir, está convidado. Nós vamos estar lá, na Aviva Universitária. Está começando a mover nas universidades do Brasil. Eu falei, tá, nós precisamos estar lá. Em janeiro tem o Tecente Brasil. Já comprei o meu, estou lá no Campo Verde. Você vê lá para comprar o seu ingresso lá que você deixou passar? Eu estou lá no Campo Verde, eu quero estar lá, quero ouvir o que Deus está direcionando para os próximos 2 anos. Deus vai estar dando uma direção profética para a igreja brasileira, e principalmente em Belo Horizonte, vai ser na Arena do Atlético, para os próximos 2 anos. Então faça alguma coisa a partir de hoje. E a última fala. Se quando você passar perto de alguém que precisa de Jesus e o seu coração não arder, está faltando algo em você. Se você vê alguém em situação de vulnerabilidade social, viciado em situação de rua, alguém com uma tornozeleira passando ao seu lado, e seu coração não arder, está faltando alguma coisa. Está faltando compaixão, misericórdia. Você tem uma música, né? Misericórdia, Senhor, misericórdia. Missionário Marcos Vinícius, da missão Portas Abertas. Eu quero que você ouça com muita atenção, abra o seu coração, uma mensagem de conscientização, que você deixe Deus falar no seu coração nessa manhã. Depois que Deus falar com você, decida fazer algo com aquilo que Deus falou com você. Amém? Nós até descobrimos que a senha da taça, sabe? Fez a conta bancária, não era assim a senha da taça. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Bom, para mim é um prazer estar aqui na igreja para poder falar um pouquinho com os irmãos a respeito da chamada igreja perseguida, sobre o trabalho da missão Portas Abertas, para a gente ter uma reflexão bíblica do que a palavra do Senhor fala sobre a perseguição. Vai aos poucos, vai aquecendo, dá um jeito. Depois que pega, aí ó.
Tá bom. Quem aqui já ouviu falar da missão Portas Abertas? Levanta a mão, então. Muita gente, graças a Deus. Mas alguns não ouviram, vão ouvir hoje. Bom, Missão Portas Abertas, ela foi fundada em 1955. A gente comemora esse ano 70 anos. E foi fundada por irmão André, um holandês, que recebeu a ordem de Jesus Cristo e obedeceu. Como o pastor falou aqui, eu, Marcos, não acredito que existe chamado missionário. Porque ali, quando Jesus falou para os discípulos, ele estava convidando ninguém. Ali era uma ordem que ele deu. Ele deu ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide é imperativo. Você tem que obedecer. Se você for um discípulo de Jesus, você tem que obedecer o que ele mandou você fazer. Eu acredito assim, existe chamado para ser pastor, existe chamado para ser músico, professor, professora, médico, dentista, advogado, engenheiro. Ok. Tudo que a gente faz nessa vida é um chamado de Deus que Ele colocou na nossa vida. Agora, você está nesse lugar, na universidade, no seu prédio, na sua rua, no seu comércio, lá na China, sendo missionário, sua obrigação é pregar o amor de Jesus, é falar que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida. Se você não estiver fazendo isso e for um discípulo de Jesus, você está em desobediência ao que Jesus mandou a gente fazer. E é o que eu creio. Depois vocês leem lá. Jesus não fala, se você sentir no seu coração um desejo de pregar, ele não fala nada disso. Ele só virou para os discípulos e falou, ide por todo mundo, e acabou. Então, a gente deve obedecer, e foi isso que o irmão André fez quando ele fundou a missão Portas Abertas. Eu queria que a gente visse um vídeo agora que vai introduzir para vocês um pouco do assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Esse vídeo é o Lista Mundial da Perseguição 2025. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prender isso. Oram, pois de mais de 300 perseguidos e discriminados em todo pela própria família. O governo Sião. Eles adoram os gaviões por seus inimigos ou aqueles que os perseguem. Essa é a realidade. Os discriminados, eles são utilizados pela comunidade ou autoridades. Bom, eles adoram
adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28.000 propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida. E as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor.
e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou. Te agradecemos porque não merecemos nada que vem do Senhor, mas o Senhor nos deu tudo. Deu o único Filho do Senhor para morrer na cruz por nós, Pai. Na nossa cruz. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, como o Senhor tem feito até hoje. Abençoe essa igreja aqui, em nome de Jesus Cristo, a liderança, cada membro, e que nós possamos, Deus, te servir e te obedecer em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Marcos Vinícius. Eu sou membro da 8ª Igreja Presbiteriana, que fica em frente ao Minas Shopping, aqui pertinho. E trabalhei já na Visão Mundial, estive no Vale do Jequitinhonha, em Tinga. Trabalhei também, participei de Jocum, de Kings Kids, quando a gente foi para o Chile, alguns anos atrás. E trabalho agora na Missão Portas Abertas, falando a respeito da igreja perseguida e levantando parceiros para apoiar a nossa causa e interceder pelos nossos irmãos. Ali é a minha família, minha esposa Patrícia, os meus filhos Vinícius e Eduarda, e é isso aí. Esse é um pouquinho da minha história, de quem sou eu. Vamos começar? Olha, eu queria falar que quem quiser fazer algum tipo de pergunta, não tem problema, tá? Pode levantar a mão. Se eu souber e se eu puder responder, eu vou responder, porque tem coisas que a gente não pode falar. Portas Abertas. Servi na igreja perseguida desde 1955. Por que Portas Abertas? Porque o nosso fundador, o irmão André, ele cria, e eu também creio, que não existem portas fechadas para o Evangelho. E que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então, 75 anos. 70 anos, desde 1955. E há 47 anos, Missão Portas Abertas está presente no Brasil. Bom, depois que a gente assiste esse vídeo, é importante a gente ressaltar algumas coisas. Primeiro, vocês ouviram falar da igreja do Tchad, igreja da Coreia, igreja do Uzbequistão, igreja da Nigéria, várias, né? A gente falou da igreja, dos irmãos da igreja. E aí, quando a gente fala assim, parece que a gente está falando de outras igrejas. Parece que um país tem uma igreja, no outro tem outra igreja, e por aí vai. Mas igreja não são os prédios onde a gente se reúne. Igreja sou eu e você e todas as pessoas que já confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se existe uma só igreja, como a Bíblia fala, eu creio nisso, existe um só corpo cuja cabeça é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se existe um só corpo, meu irmão, eu e você fazemos parte do mesmo corpo que esses irmãos fazem. Portanto, eu e você fazemos parte também da igreja perseguida. Só que a gente é parte do corpo que está no Brasil e que, graças a Deus, ainda a gente não sofre perseguição aqui no Brasil. Uma vez eu fui falar numa igreja e uma irmã ficou brava comigo e falou assim: tem sim, irmão, tem perseguição. Eu fui demitida porque eu era cristã, porque eu sou cristã. Eu falei, eu não duvido não, existe isso, claro que existe. A gente é um país de 200 milhões de habitantes, essas coisas vão existir mesmo. Só que eu estou falando de países onde é política de Estado perseguir, onde é institucionalizada a perseguição. Quem não segue a religião oficial de determinado país é perseguido. Por exemplo, na Nigéria, não é proibido ser cristão e ter uma igreja com a porta aberta.
Só que existe um grupo radical islâmico lá na Nigéria, está escrito ali, chamado Boko Haram, que ele persegue cristãos. Ele persegue todo mundo que não segue o islamismo, mas principalmente aos cristãos. Não é uma política de Estado, mas é um grupo tão forte na Nigéria que nenhum governador, presidente quer peitar eles. Então, é como se eles fossem um grupo terrorista oficial da Nigéria. Aqui no Brasil, a gente não tem isso, graças a Deus. Um exemplo aqui, a gente está com a porta aberta, quem quiser entrar dentro participa do grupo, sem problema nenhum. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente faz parte da mesma igreja desses irmãos, portanto, da igreja perseguida, mas a gente é parte do corpo que não está perseguido ainda. Graças a Deus por isso. Segundo, Deus nunca foi pego de surpresa com perseguição nenhuma. Nosso Deus, Ele continua soberano sobre tudo e sobre todos. E os ditadores, os poderosos desse mundo estão debaixo da autoridade do nosso Deus. Se o nosso Deus quiser fazer assim, acabou com todo mundo e acabou tudo isso. Por que Ele não faz? Eu não sei. Ele tem os motivos dele. Eu sei que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, independente das circunstâncias que a gente está passando. Nosso Deus é o Deus dos pastos verdejantes, das águas de descanso, mas é o Deus do vale da sombra da morte também. Ele é o Deus quando a tristeza dura a noite toda, e Ele é o mesmo Deus quando a alegria vem pela manhã. Ele continua Deus do mesmo jeito. Então, se você está passando por algum problema, está passando por uma doença, por um filho, um parente que está nas drogas, você está desempregado, você está sofrendo algo, Deus continua Deus do mesmo jeito. Ele é poderoso para te libertar, para te curar, para libertar o irmão que você tem orando, o parente que você vem pedindo a Deus, que ele se entregue a Ele. Ele é poderoso para te dar um emprego, Ele não tem dúvida nenhuma disso. Mas se você estiver passando por lutas, meus irmãos, Deus continua Deus. E na Bíblia a gente tem exemplo de vários irmãos nossos que passaram por tribulação, por perseguição, por prisão, mas continuaram firmes em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Um dia lá no céu a gente não vai ter nada disso, nenhum tipo de problema, mas enquanto a gente está aqui, a gente é humano, e a própria palavra do Senhor fala que é bom a gente passar por tribulação. Ela gera perseverança, gera fé. Amém? Então a palavra do Senhor já nos alertava sobre isso. Ele nunca foi pego de surpresa. Olha o que diz o primeiro versículo, que é o mais conhecido. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando fala bem-aventurados, é muito mais do que feliz, é quem sofre perseguição, porque dele é o reino dos céus. Bem diferente do evangelho que é pregado aí, e que agora está com mais uma pompa mais melhor, assim, que é a teologia coach, né, pastor? Você não vai sofrer nada, você só vai conquistar, dominar, ir para cima. Amém. Se Deus quiser te dar um bom emprego, que Ele te dê, vai, estude, seja bom profissional, que Ele te dê um excelente carro, uma família abençoada. Claro, todos nós queremos isso. Mas esse não é o fim da vida. Esse não é o objetivo que a gente está aqui na Terra. Lembre-se disso. Olha o segundo. Em português é bom a gente lembrar de umas palavras, o que elas dizem por si só. Aqui está falando de todos. Se eu falar todos aqui, é todo mundo. Desde o mais novo ao mais velho. Não escapa ninguém. Olha o que a palavra do Senhor fala. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos padecerão perseguições. Não fala aqui também alguns que piamente, ou pode ser que eles padeçam perseguição. Não estou falando de todos que querem ser crentes piedosos, vão padecer perseguições. Então, se você está sofrendo algum tipo de perseguição, meu irmão, você está no caminho certo. É isso mesmo. Amai, para mim, esse é o mais difícil. Dificílimo. Eu confesso aos irmãos, eu não consigo assim
Muitas vezes eu vejo os testemunhos da Portas Abertas e lembro desse versículo e eu falo, Deus, acho que esse versículo eu vou pular, depois eu volto para ver se eu aprendi. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Dureza, né, gente? Ou é só para mim? Só que vocês vão ver que é possível fazer isso. E eu vou contar um testemunho daqui a pouco. Grava esse versículo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha outra palavra aqui, tudo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse foi o que a gente cantou. Mais um. Esse aqui, o apóstolo Paulo escreveu. Vocês lembram que ele, quando era Saulo, ele perseguia a igreja. Ele passou de perseguidor a perseguido. E a Bíblia fala que ele era um homem muito ruim. Ele entrava nas casas, nas igrejas, saía arrastando o povo lá de dentro, para ser morto. E aí, como eu falei que existe esse evangelho que está sendo pregado em muitos lugares, uma frase que esse povo adora tirar é: tudo posso naquele que me fortalece. Eles falam assim: você pode fazer todas as coisas porque Deus te fortalece. O contexto aqui é outro. O contexto fala que a gente pode sofrer todas as coisas porque quem nos fortalece é Deus. Esse é o contexto. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver constante em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, não passando necessidade. Eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aqui também tem outra frase aí, o povo adora, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só que, vamos ver o contexto de novo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu não estou falando aqui, parece que eu estou trazendo só más notícias, e parece que ser crente é ruim, que a gente vai sofrer, que a gente vai ter tristeza, que a gente vai... Não é isso que eu quero falar. Eu quero que você atenda para uma coisa. A vida não acaba aqui. A gente vai ter eternidade para passar no céu com o nosso Senhor. E quando a gente está aqui, a gente fica cheirando mal, a gente tem que usar óculos, a gente tem angústias, tem problemas, mas o nosso Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. E se a gente consegue servir ao nosso Deus nesses momentos, a gente vai conseguir servir Ele em qualquer outro momento. Deus nunca nos abandona. Chega lá o pedido de oração na Portas Abertas em São Paulo, que é a sede nacional, não é o pedido que mais chega lá, não é assim: ora para que a perseguição acabe. Muitas vezes eles pedem, claro, mas eles falam assim: a gente sabe que a perseguição é bíblica. Orem para que a gente continue firme em Jesus Cristo, debaixo de toda e qualquer circunstância. É isso que eles falam, é isso que eles falam. E como que surgiu o Portas Abertas? Portas Abertas, como eu falei, veio do irmão André. Saiu do coração desse homem, Deus colocou no coração desse homem. É o que está ali, ó, na porta do Fusquinha.
Ele era um seminarista na Holanda e ele estava estudando a Bíblia, a palavra do Senhor, e ele estava lendo a Bíblia ali com muita vontade de conhecer a Deus. E aí ele chega em Apocalipse e lê esse versículo aí: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Eu falei, o que esse versículo quer falar para a minha vida? Não entendi, não. Mas isso saltou aos olhos dele e ficou incomodando ali o coração dele. Como eu falei, ele era um seminarista. E aí, em umas aulas lá, numa conversa com seus colegas de seminário, ele ficou sabendo que alguns países ali pertinho, na Europa, a antiga cortina de ferro, que envolvia a Albânia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, todos esses países. Nesses países era proibido se ter Bíblia e ter uma igreja com a porta aberta. Era proibido. E aquilo incomodou um pouquinho o coração dele. Ele continuou orando e falou: eu quero conhecer uma igreja em um desses países. E ele orava para Deus dar uma oportunidade para ele, porque até conseguir visto para esse país era difícil. Você tinha que ter um motivo muito sério para poder entrar ali. E aí ele viu que tinha um cartaz, um anúncio, que ia ter um congresso da juventude comunista na Polônia. Ele falou: quer saber? Essa é a minha porta de entrada. Eu vou me inscrever nesse congresso e vou participar desse congresso e eles vão deixar eu estar na Polônia. E ele foi, se inscreveu no congresso, conseguiu tirar o visto e foi participar do congresso. Chegando lá, ele ficou impressionado. Num estádio de futebol tinha 70 mil jovens nesse congresso. E os 70 mil jovens entregaram literalmente a sua vida para poder disseminar a causa do comunismo ao redor do mundo. Se fosse para morrer, eles iam morrer. E ele falou: meu Deus, imagina um congresso com 70 mil jovens crentes dedicando a sua vida para levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Que impacto que eles iam causar na humanidade. E ele falou: eu vou ser um desses jovens, eu vou levar a palavra do Senhor ao redor do mundo. E aí esse versículo começou a fazer mais sentido na cabeça dele. Acabou o congresso, ele já tinha um contato numa igreja da Polônia e foi lá visitar os irmãos. Chegando lá, ele conta que não tinha nada do que a gente tem aqui. Não tinha esse louvor bonito que a gente teve, não tinha um café gostoso para eles comerem, a porta da igreja não estava aberta, não tinha luz, iluminação. Era uma igreja que eles entravam numa portinha bem secreta, entravam meio escondidos, assim, ressabiados, de alguém está seguindo eles. E ali eu vi, do Iêmen, temos medo dos extremistas de espiões e do próprio governo, pois a essa altura todos eles trabalham juntos contra os cristãos. Espiões. E muitas igrejas, principalmente na China, vocês vão ver aí, eu vi um dia no Instagram, uma menina meio que discordando e ridicularizando os cristãos, falando: mentira, eles falam que aqui não pode ter igreja evangélica. Tem sim, olha aqui, eu estou na porta de uma igreja batista, aqui é uma igreja presbiteriana. Eu fui falando assim: existe, na China existe igreja aberta, só que sempre tem espião do governo lá dentro. Dependendo do que o pastor falar, ele nunca mais aparece. Então o sermão é bem controlado. É uma igreja de fachada, só para mostrar para o mundo que eles têm uma democracia lá, não é verdade. Mas em outros países como a Polônia era explodido mesmo a igreja lá. E aí ele participou do culto e ele ficou impressionado com uma coisa, era um culto abençoado e tudo mais. A oração era bem baixinha, os louvores baixinhos para ninguém ouvi-los. Só que o que impressionou é que ninguém tinha Bíblia. Ele falou: não é possível. Vocês não usam a Bíblia, não? Vocês não trazem a Bíblia para a igreja? Eles falaram: meu irmão, é o nosso sonho, mas a gente não pode. Aqui é proibido você ter uma loja para vender, para comprar. Você não pode dar e ganhar de presente. A gente não pode ter a Bíblia. O que a gente tem é uma Bíblia, que a gente destaca as folhas, entrega para cada irmão, ele vai para casa, lê, estuda, depois no próximo encontro ele traz, a gente troca e por aí vai. Ele falou: não está certo isso, eu vou ajudar vocês. O versículo continuou aquecendo o coração dele. Ele foi para a Tchecoslováquia, a mesma situação, a igreja, escondida, silenciosa, escura. Só que lá uma irmã tinha uma Bíblia bem grande.
E ela virava de costas para a igreja, abria a Bíblia e os irmãos chegavam pertinho para ler. E a igreja escondia essa Bíblia lá. Os outros não tinham Bíblia. E ele falou: não, eu já entendi o que o Senhor quer que eu fortaleça e que está para morrer. Eu vou ajudar os irmãos ao redor do mundo onde não tem liberdade de cultuar Jesus Cristo. Aí ele voltou para a Holanda. Voltando para a Holanda, ele compartilhou lá com os irmãos o que Deus tinha falado no coração dele. Ele ganhou um fusquinha e começou a encher esse fusquinha de Bíblias, ganhando doação e foi enchendo o fusquinha. Ele conta que ele saiu da Holanda com mais ou menos 200 Bíblias no fusquinha e colocou lá. E saiu pela Europa, parando no primeiro país que ele parou, foi a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia. Ele parou o fusquinha um pouquinho longe da fronteira e ficou observando como é que fazia para entrar naquele país. E ele fala que tinha um policial que ia olhar a documentação. Um outro policial só ficava parado assim, pastor, olhando para o olho da pessoa. Dizendo que o cara só ficava desse jeito, para intimidar mesmo. Para ver se a pessoa começava a entregar alguma coisa, se ela ficava suando frio, ele só ficava ali. E uns 4 iam ver o carro da pessoa que estava querendo entrar no país. E ele conta que eles faziam um pente fino no carro, gente. Eles olhavam assoalho, teto, porta-luva, porta-mala, as malas, olhavam tudo. Ele falou: Jesus, misericórdia. Se eles olharam no fusquinha, eles vão achar de tudo no fusquinha, principalmente as minhas Bíblias. Eu preciso que o Senhor me dê um milagre. E ele fala que ele orou assim: Jesus, quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor consegue enxergar. Mas por esse momento eu te peço que esses homens não enxerguem as Bíblias, que eu preciso entrar com elas nesse país. Ele conta que foi a oração mais corajosa na vida dele. Chegou a vez dele. Fusquinha chegou lá. Um policial foi abrir a documentação dele, estava olhando, o outro parado, olhando bem para o olho do irmão André, e ele orando. E ele conta que os outros foram mexer no carro. E ele via lá no carro onde estavam as Bíblias dele. E os policiais estavam olhando exatamente onde estava, no assoalho, no teto, porta-luva, porta-malas, dentro das malas, equipamento que ele levou de acampamento, tudo tinha Bíblia, meus irmãos. Mas ninguém falava nada com ele. E ele continuou orando. Passados 45 minutos de vistoria, ele conta que eles fecharam o carro, foram para ele, entregaram a chave e falaram assim: pode entrar que não tem nada de errado no seu carro. E aí ele entrou naquele país. E ele conta que durante todo o ministério dele, nunca uma Bíblia se extraviou para a honra e glória de Jesus. Quando chegar em sua casa, na sua casa, joga no Google Operação Pérola Portas Abertas. Se você acha que a China é fechada hoje, você imagina no começo da década de 80. Só vou te dar um spoiler, não vou contar como é que foi. Mas o final é que a Portas Abertas, com a graça de Deus, conseguiu entrar com 1 bilhão de Bíblias naquele país. Glória a Deus! Mas aí você vai ver como é que foi isso. Aí outra dica de vídeo também, que eu falei da igreja perseguida, coloca assim, adoradores silenciosos, a igreja em sussurros. Vocês vão ver que o louvor era bem baixinho para ninguém entrar e prender todo mundo. Então, Portas Abertas foi fundado no coração desse homem, um homem comum como eu e você. Ele não tinha nenhum superpoder, ele não era Superman, ele tinha medo, tinha suas angústias, suas preocupações, mas ele foi um homem que obedeceu ao ID de Jesus Cristo. E aí ele, numa das suas últimas viagens, em 22, no final de 22, ele faleceu, Jesus o chamou, eu tenho certeza que ele está no céu agora com o nosso Deus. E ele falava isso: claro que é perigoso, mas é mais perigoso não obedecer a Deus. Segurança é algo que não está em jogo quando se trata da grande comissão. E aí a gente viu no vídeo 380 milhões de cristãos perseguidos. 380 milhões de irmãos perseguidos dá mais ou menos 1 a cada 7 cristãos no mundo ele é perseguido por amor a Jesus. E aí existem países onde eles vão para a cadeia, como é o caso da Coreia do Norte,
onde eles são mortos como Nigéria, Iêmen e a Somália. E tem países que falam, não, que isso, aqui a gente não tem perseguição, a gente é uma democracia, todos podem ter sua religião em paz. Aí o cara converte do islamismo para ser cristão, por exemplo, do budismo para o cristianismo. E aí não tem problema não, você tem uma padaria, a gente só vai colocar na sua padaria assim, ó, padaria de cristão. Aí ninguém compra lá, porque aí eles vão pressionar as pessoas que compram lá, e você vai para a margem da sociedade, perde o seu emprego. Então, tem vários níveis e vários tipos de perseguição. Infelizmente, existe isso ao redor do mundo. Num mundo que a gente, quando vai ouvir aí na imprensa, fala, não, o mundo hoje está muito mais tolerante, ou as pessoas evoluíram, cai nessa. Só que na Bíblia fala que a perseguição, o aumento da perseguição nos últimos dias é um sinal que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E só vai aumentar, irmãos. No ano passado eram 365 milhões de irmãos. Em 23 eram 360 milhões de irmãos. E hoje são mais de 380 milhões de irmãos perseguidos ao redor do mundo. E a perseguição religiosa talvez seja a maior causa da crise de refugiados que a gente tem no planeta Terra. Lista mundial da perseguição, aquela lá que está impressa ali. E aí vocês vão falar, tá, Márcio, como você sabe esse dado de 380 milhões? Como vocês fazem isso? Portas Abertas faz essa lista há mais de 30 anos. Por exemplo, a lista de 26 já começou a ser feita no começo de 2005. É distribuído questionários para irmãos de quase 80 países no mundo onde Portas Abertas tem contatos. E aí esse irmão, ao longo de uns 6 meses, vai responder esse questionário. Ele é de 100 perguntas, mais ou menos. E dentro das 100 perguntas, elas se subdividem em tantas outras. Então é muita pergunta. É um pente fino que a gente faz do que o cara sente lá no país onde ele está. Então vai falar da igreja, mas vai falar do trabalho, de estudo, de tudo. Como é que é a liberdade para a mulher, para as crianças, tudo. Vai passando um pente fino no país que ele está. E aí essa lista, esse questionário é enviado para o Escritório Mundial da Portas Abertas, que é na Holanda, e é feita uma compilação dessas respostas, desses dados, é dado um valor para cada uma, para que a gente faça o ranking dos países no ano seguinte. Então é muito bem feito, é muito bem trabalhado. Além disso, a Portas Abertas ela é auditada pelo Instituto Internacional de Liberdade Religiosa. Então os dados são bastante fidedignos e eles são usados por muitas e muitas missões que usam os dados da Portas Abertas para poder fazer o estudo. Então, pode acreditar que esse fato é verdade. Aqui, por exemplo, Coreia do Norte é o primeiro lugar da lista. Isso aí há mais, acho que nos mais de 30 anos, eles perderam uma vez a posição de primeiro lugar para o Afeganistão, e foi quando os Estados Unidos saíram há pouco tempo do Afeganistão, o Talibã voltou e tomou o país com muita força. Então foi muito bom ano. Mas Coreia do Norte é o primeiro lugar há vários e vários anos. Aqui pertinho da gente tem Cuba, tem Nicarágua. Nicarágua que até 22 não existia na lista mundial da perseguição. Mas 22 foi o primeiro ano do presidente atual chamado Daniel Ortega. Lembra que eu falei que eu faço durante um ano para sair a lista do outro ano? Então, os irmãos da Nicarágua responderam o questionário no primeiro ano do Daniel Ortega, que foi 22, e já na lista de 23, a Nicarágua entrou no 50º lugar. E esse ano a Nicarágua é o 30º lugar. Esse homem entrou com ódio dos cristãos, não só dos evangélicos. Ele também queimou igrejas católicas, matou padres, prendeu freiras e não preciso nem te falar o que eles fizeram com elas, infelizmente. Ele destruiu igrejas evangélicas, prendeu pastores, ele tirou a documentação das igrejas evangélicas, ou seja, jogou elas na clandestinidade, aqui do nosso lado, na Nicarágua. Então, orem pelos irmãos da Nicarágua.
Pode falar. Foi noticiado esse fato. Foi. Das feiras, Sim. passou no jornal, tanto da Record quanto da Globo. Sim, sim. Isso foi recente, né? E ele continua com muito ódio. Ore pelos irmãos da Nicarágua, ore pelos irmãos da Nigéria, ore pelos irmãos da Coreia do Norte, do Chad. Motivo de oração, você não vai ter falta. Como o pastor falou, motivo e lugar de você pregar o Evangelho também é só falar que quer ir e aparece o lugar. A Bíblia fala que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então seja um desses poucos trabalhadores. Sendo pouco, com Jesus a gente é muito. Não desobedeça o que Deus, que Jesus Cristo te mandou fazer. 1 a cada 7 cristãos no mundo é perseguido por amor a Jesus. Lembra que eu falei isso lá? E aqui, essa aqui é uma igreja da Nigéria. É uma igreja da Nigéria. E aqui, ó, lá no púlpito, tem um homem de costas. Mas está bem escurecida a imagem e é de propósito que ela está escurecida. Porque esses irmãos não podem aparecer. Você vai lá, poxa, Max, do outro lado do mundo, a Nigéria, não pode aparecer aqui? Não pode. No 23, a gente trouxe aqui em Belo Horizonte uma moça que a gente chamou ela de Leila. O nome dela de verdade não é Leila. E as imagens que a gente divulgava quando ela ia a alguma igreja, não era a imagem dela de verdade. Não pode filmá-la, não pode fotografá-la. Ela é libanesa, do Líbano, lá no Oriente Médio. Líbano, que é um país que tem um grupo radical lá, chamado Hezbollah. E essa irmã, ela é o contato da Portas Abertas no Oriente Médio, Israel, Irã, Iraque, Líbano. Então ela é uma pessoa estratégica. E ela estava aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, durante uma semana em 23. E aí eu fui com ela em várias igrejas. Ela ficou de quinta a domingo. Eu deixei ela no hotel domingo para ela ir embora na segunda. No domingo eu cheguei em casa, fui sentar lá, estou passando os canais, aí vejo uma reportagem assim embaixo, escrito assim: Polícia Federal encontra braço do Hezbollah no Brasil. Quer dizer, possível. Não foi esse tipo. Um homem que tinha um comércio de fachada numa cidade, e ele tinha acabado de ser preso nesses dias, justamente porque ela estava aqui, em Belo Horizonte. E esse homem recrutava gente que queria perseguir o Hezbollah, que queria se alistar no Hezbollah. E sabe qual era a cidade? Belo Horizonte. Então o mundo é desse tamanho com as redes sociais, a gente não pode falar. E lembra que eu falei de amar os vossos inimigos, que para mim é difícil demais? Pois é. Esse homem aqui, Zacarias, o nome dele também não é Zacarias. Esse homem saiu para pregar o Evangelho perto ali onde ele morava, numa outra região. Está vendo lá? Na Nigéria eles falam: muito de nós não queremos retornar para o vilarejo. O povo parando nos avisou que seremos mortos se voltarmos. Então ele saiu para outro vilarejo pregar. No outro dia ele volta, porque lá demora para viajar, os recursos são poucos. E ele chegou na sua cidade, foi na sua igreja, que era do lado da sua casa. E ele encontrou a sua igreja assim, toda destruída e queimada. E aí ele foi na sua casa destruída e queimada. Só que na sua casa, infelizmente, ele encontrou os corpos da sua esposa e da sua filha. E aí ele fala o seguinte, que apesar de toda a dor que ele sente muita dor, óbvio. Eu gosto de falar também dos irmãos, gente, da igreja perseguida. A gente tem mania de achar, missionários, pastor? Missionário bom é que apanhou, que foi perseguido, que foi quase morto, que pegou 50 malacas. Esse aí é um irmão poderoso. Eles são igual a você. Eles têm medo, eles têm angústias, claro que tem. Raiva, muitas vezes, mas Deus transforma o coração deles, saudade, dor por perder a esposa e a filhinha. Mas ele fala o seguinte, que apesar de tudo isso, a vingança que ele pede ao nosso Deus é que ele encontre esses homens um dia, pregue o Evangelho para eles e veja eles rendidos aos pés de Jesus. Essa é a vingança que ele pede ao nosso Deus. Então ore pelo irmão
Zacarias, ele precisa muito das suas orações. Pode falar. Como é a perseguição no Egito? É bravo. O Egito é muito bravo, muito forte. O Egito é um dos piores países para mulheres. Os homens não têm respeito nenhum. É assim. Inclusive, eu estava vendo, o rapaz nem é cristão. Eu estava vendo uma reportagem dele, ele viaja pelo mundo inteiro. Ele falou: se um dia você tiver a oportunidade de ir para o Egito com a sua esposa, não vá. Então, aí, isso nós estamos falando de mulheres que não estão indo lá, não são crentes, nem nada. Então, quando a mulher ainda é cristã, além de ser mulher, ela é cristã, a gente fala que ela está em dupla vulnerabilidade. É bem difícil, não é fácil. E, geralmente, né, nos países muçulmanos, infelizmente, é assim. A gente, que eu falei lá atrás do comunismo, que o irmão André foi, e hoje às vezes nós temos que falar, esses comunistas e tal, mas entenda o que eu vou falar. Nada ameaça a igreja de Jesus, mas só para a gente entender, hoje a maior ameaça à tranquilidade dos irmãos ao redor do mundo são os muçulmanos, não são gente de comunismo, não são os muçulmanos. E muçulmano não é só os cristãos. Uma vez eu vi lá na minha igreja, no 8º, foi um senhor lá que era líder muçulmano. Foi a mesma coisa, não podia filmar, fotografar, nada dele. E ele falou: esqueça que o islamismo ela é religião. O islamismo não é religião. O islamismo muçulmano é estilo de vida, é a vida. Então você tem que seguir o islamismo na religião, na escola, no comércio, tudo. É muito forte e o Egito é um dos países onde é mais pesado. Bom, essa frase aqui para mim ela é muito forte, muito significativa. E eu pesquisei, ela é do Charles Spurgeon de verdade, é ele mesmo. E tem que pesquisar, né, gente? Porque hoje na internet tudo é da Clarice Lispector. Tem frase que a mulher já morreu e é dela ainda, não sei como, mas enfim. Essa aqui é a verdade. E olha como que ela é profunda. Os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados. E é isso. Hoje a gente vê uma igreja que quer agradar o mundo. A Bíblia fala que não tem como se agradar a dois senhores. Com certeza você vai desagradar um. Então cuidado. Se o mundo estiver gostando de você, você está no caminho errado e muito perigoso. Você está sofrendo perseguição, o diabo não está fazendo mais que a obrigação dele, que é roubar, matar e destruir. E você está no caminho errado, que é Jesus Cristo, que transforma a sociedade, que impacta o mundo e que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Dali do lado, irmão Filipe. Filipe, que não se chama Filipe, e aquela foto que não é do Filipe também. Aí você não preocupa não, quando você orar pela Leila do Líbano, pelo Zacarias da Nigéria, pelo Filipe da Colômbia, nenhum deles é o nome dele de verdade, mas quando você orar, Deus sabe o endereço deles direitinho, sabe quem eles são de verdade. Esse irmão veio aqui em Belo Horizonte ano passado, e eu fiquei com ele uma semana e abençoou muito a minha vida. Esse homem, ele era, com 6 anos, ele foi recrutado pela FARC, Força Armada Revolucionária Colombiana, grupo de narcotráfico na Colômbia, cujo presidente atual era um ex-guerrilheiro da FARC. Ou seja, ele não vai peitar a FARC como que ela faz lá não. E você vai falar: poxa, na Colômbia eu já vi em Cali, Medellín, Bogotá, Cochabamba é na Bolívia. Nessas cidades grandes da Colômbia tem igreja, não tem problema não. A igreja lá é tranquila, nas cidades grandes. Mas quando você vai para o meio da floresta amazônica, lá no interior, a perseguição é muito grande pelo povo lá, pela FARC, Força Armada Revolucionária Colombiana. E esse homem mora no interior da Colômbia. Com 6 anos ele entrou para a FARC. Com 7 anos ele viu a primeira morte dele de perto. Uma criança viu um homem ser morto na frente dele. Com 19, 20 anos ele liderava já uns 100 homens. Aí você imagina uma criança que cresceu nisso. Ele só tinha raiva e ódio no coração. Ele não tinha dor, pena de ninguém. Ele só queria matar, destruir e conquistar. Era a única coisa que ele tinha no coração dele. Ele me contou isso. E aí,
Ele fala que quando ele tinha uns 20 anos, ele ficou sabendo que tinha um crente que pregava lá perto onde ele estava. Ele falou, cara folgado, quem manda aqui sou eu. Quem autorizou esse cara a fazer isso aqui? Todo mundo que tiver que fazer aqui tem que me pedir. Ele falou, quer saber, eu nunca matei um crente na vida, eu vou matar hoje. Ele vai aprender. E nenhum crente mais vai voltar nesse lugar. Juntou lá uns 30, 40 homens armados com pistola e fuzil e foi para cima lá onde esse cara estava, esse missionário. Chegando lá, ele viu que o missionário estava pregando a palavra do Senhor. Ele chegou falando, pode parar. O que você está fazendo aqui? Quem te autorizou a fazer isso aqui? Dizer que o missionário olhou para ele e falou assim, Jesus Cristo, lá na Bíblia, ele mandou, eu estou obedecendo. E aí que ele falou, é mesmo, mas Jesus não manda nada aqui não, você vai morrer hoje. Sacou a pistola dele assim, gente, e foi para cima do missionário. E ele conta que esperava o missionário morrer. O missionário virou, pegou a Bíblia e foi na direção dele também. A pistola ficou bem pertinho do missionário. E ele falou com ele assim, você vai morrer hoje, se aprender. O missionário falou assim, pode me matar. Eu vou para o céu, vou estar com Jesus Cristo, e não preocupa não, que aí ele manda outro homem me entregar no meu lugar. Não se preocupe. Virou as costas e foi saindo assim. Aí ele conta, gente, que o missionário parou, voltou, esticou a Bíblia para ele e falou assim, Deus acabou de me falar que quem vai pregar aqui no meu lugar é você. Aí ele conta que ele começou a segurar a pistola forte, que ele estava tremendo de medo. Ele falou assim, Marcos, um homem com a Bíblia intimidou os 40 homens armados. Ele só falou para o missionário assim, foge daqui agora. O missionário ficou. E aí, gente, ele fala que ele nunca mais viu esse homem, não sabe, não lembra mais a fisionomia dele, o homem não sabe de nada. Passou 10 anos e ele tendo isso na cabeça. Aquele homem falando aquilo para ele, ele ia ser um missionário. O que acontece muito com os irmãos da igreja perseguida é que o mundo se converte em sonhos. E a esposa dele foi convertida num sonho. Isso para mim prova que Deus não precisa de mim, de você, para nada. A gente participar da obra dele é privilégio para a gente ter. Precisar de você, de mim, Deus Todo-Poderoso vai precisar de mim, um grãozinho de areia, mas ele dá o privilégio para a gente participar. E aí a esposa dele se converteu no sonho e ficava falando, Felipe, sai dessa vida. Felipe, entrega a vida para Jesus. Ele está louco, tudo é Jesus. E ficava aquela coisa na cabeça do missionário falando com ele. E ele tinha sonhos também, que hoje ele sabe que era o próprio Jesus que aparecia para ele, falava para ele. Mais nada. Passados uns 10 anos, ele foi fazer uma emboscada lá contra roubar um lugar. E ele estava com uma casa escondida, cheia de soldados dele lá, cheio de homens da FARC. De repente eles ouvem um megafone falar, Felipe, a gente sabe que você está aí dentro. Se entrega, nós não vamos te matar. Era a polícia, o exército, cheio de cavalo, helicóptero. Eles armaram tudo, cachorro, tudo em volta ali para pegar eles. Os soldados do Filipe saíram para combater o exército. Alguns foram mortos e outros foram presos. Só ficou o Filipe lá dentro. E eles falaram, Filipe, se entrega que a gente vai te prender, a gente não vai te matar. E ele falava que ele tinha um revólver pequenininho com 2 balas. Que ele falou, o dia que a polícia me pegar, eu me suicido antes, porque eles não vão matar na cadeia. E aí ele ajoelhou, pôs o revólver aqui, na boca, ou aqui, foi aqui. Ele colocou aqui, e ele não conseguia atirar. Vinha na cabeça dele o missionário falando que ele ia ser um missionário. Vinha a esposa dele falando de Jesus. Vinha ele lembrando dos sonhos que ele teve, porque hoje ele sabe que era Jesus Cristo. E ele falou, e detalhe, gente. Tinha uma senhorinha que tinha uma casinha lá na região onde ele estava. E às vezes ele tinha medo de ser preso, de ser morto. E ele sentia segurança de dormir na varanda da casinha dessa senhora. E todo dia que ele acordava, lá quando ele estava lá, ela tinha deixado um pão e um café para ele. Mas ele nunca viu a senhora. Depois ele foi descobrir que a senhora era crente e orava por ele. E ele se sentia seguro na varanda da casa dele. E aí ele se ajoelha e fala, se o Deus que falou através daquele missionário, que eu vou ser um missionário, se o Deus que converteu o coração da minha esposa transformou de vida, se esse Deus existe, se esse Deus me ama de verdade,
Se esse Deus tem um plano para a minha vida, eu vou largar essa minha vida hoje, eu entrego a minha vida para o Senhor por todo o resto dela. E eu vou te servir aqui nesse lugar. Se o Senhor me livrar daqui, eu vou ser um servo do Senhor. Ele conta, gente, que ele teve tipo um desmaio, ele não sabe o que aconteceu. Ele só sabe que depois de um tempo ele acorda no alto da montanha e ele olha lá embaixo, ele vê a casa que ele estava, com a polícia cercando, e ele não sabe até hoje como eles estão naquele lugar. E ele fala que só ouve uma voz assim, foge, e ele fugiu. Desde esse dia, ele é um cristão perseguido naquele local. Ele era comandante da FARC, hoje ele é perseguido pela FARC. Ele é um homem transformado por Jesus Cristo. E Deus é tão bom que nem para a justiça dos homens, para a justiça pelo menos, ele já deve mais nada. E aí quando eu fui pegar ele, o povo falou, você vai pegar? Ele era comandante da FARC, o homem era mau e tal, meu Deus, né? Apareceu Shaquille O'Neal de todo tamanho, assim, né? Aí apareceu um homem desse tamanho, assim. E ele era bravo. Mas ele abençoou muito a minha vida. E eu falei, irmão, o senhor é um apóstolo Paulo dos tempos atuais. Ele falou assim, não, mas é assim. É um homem que tinha um coração duro e que Jesus Cristo transformou. E isso acontece em muitos e muitos países do mundo. Gente que está lá espancando o irmão não nega Jesus, aí ele fala assim, quem que é esse Jesus que você não larga? Tem gente que já teve os filhos mortos na frente e não negou Jesus Cristo. E os homens foram tão maus que falaram assim, gente, nem você a gente vai matar. Você continuar sentindo a dor dos seus filhos mortos. E a pessoa continua seguindo a Jesus Cristo. Muitos e muitos casos, mas é muita coisa mesmo. Se eu fosse contar todos, a gente ficava aqui até amanhã falando disso. Mas nossos irmãos precisam muito das suas orações. E você, meu irmão, você pode se engajar nessa causa. Eu queria explicar que a Portas Abertas, a gente não é uma missão que envia missionários, porque já existem tantas outras que fazem isso, a Jocum, a Missão Amém, a OM, a Rádio Transmundial, que é parceira nossa lá na Coreia do Norte. Muitos irmãos se convertem através do programa de rádio que vem da Coreia do Sul para lá. É incrível como essas tecnologias hoje no mundo são tão gigantescas, mas elas não conseguem cortar as ondas do rádio. Eles chegam lá e muita gente se entrega a Jesus Cristo. Portas Abertas trabalha, até hoje a gente trabalha levando Bíblias ao redor do mundo, e em muitos países onde a Bíblia não pode existir. Eu não posso te falar onde a gente está entrando com Bíblias agora, mas a hora que a gente está entrando com Portas Abertas trabalha fortalecendo a igreja local nos países onde a igreja está. A gente não, né, a gente fala assim, vocês trabalham tirando as pessoas do lugar perseguido. Não, tem hora que vai precisar, porque a pessoa vai ser morta, vai ser presa. Então a gente tira ela de lá e leva para uma casa de refugiados em outro lugar que Portas Abertas não tem. Mas a gente, por exemplo, quer fortalecer a igreja nesses locais. O irmão Felipe foi um caso desse. A gente treinou ele como pastor, para ele liderar aquela comunidade que ele está hoje. Em outros lugares, por exemplo, na Índia, tem um movimento que quer que a Índia se torne 100% hindu. Então não vai ser mais permitido ter outra religião na Índia. E aí vai ficar cada vez pior. A Índia está ali. Ó. Esses aí, aliás, são os 13 países que mais perseguem cristãos do mundo. São por todos seus colocados. E aí, a gente paga, por exemplo, advogados para defender irmãos na Índia que estão sendo acusados das maiores mentiras. A gente está lá com os advogados. Na Ásia Central, no Kirguistão, no Uzbequistão, que vocês viram aqui, trabalhamos com a linguagem de sinais para crianças surdas, para que ela aprenda a estudar na língua dela, né, tem uma capacitação educacional, mas ela também é evangelizada através da linguagem de sinais. Em outros países a gente trabalha dando para o irmão comida, remédio, porque muitos estão à margem da sociedade, eles são discriminados, não têm direito a programas do governo. Em outros países a gente monta empresas para que o cristão que perdeu o seu emprego, ele possa ter um lugar para se manter, para poder apoiar ali irmãos e para poder continuar vivendo ali e falando do amor de Jesus Cristo. Então são várias maneiras que Portas Abertas pode trabalhar ao redor do mundo. Depende muito do contexto, do lugar, do que acontece na igreja nesses lugares.
Então, você tem 3 maneiras de ajudar. Primeiro, eu falei aqui, orar, o ID de intercessão. Ore por todos esses países, meu irmão. Ou então pede para Deus te mostrar um país e ore por aquele país. Pesquise sobre ele e Deus vai te dar, em nome de Jesus Cristo, um país específico para você orar. Se engajar, doação ali, eu vou ter livros, pulseira, vou ter camisetas igual essa aqui, para você que quiser nos apoiar, nos abençoar, você pode comprar ali comigo no final. E encorajamento, você vai receber a revista da Portas Abertas na sua casa, caso você preencha esse folder que está aí, que eu dei um para cada um. Se você quiser receber uma revista gratuitamente na sua casa, é só preencher essa ficha, né? Minha irmã vai pegar as canetas ali, depois eu só preciso das canetas de volta, tá, gente? Por favor, eu desafio você a preencher em nome de Jesus, para você receber a revista, para você ver os testemunhos e para você, quem sabe, um dia escrever uma cartinha, isso, uma cartinha para esses irmãos que estão em outro local. Eles vão receber essa carta sua lá e vão saber, vão ser encorajados que uma igreja aqui no Brasil tem orado por eles. Hoje, por exemplo, irmãos, nós estamos aqui tranquilos, mas por exemplo, na Coreia do Norte está anoitecendo agora e a gente não sabe, né? Quando chega a noite tudo fica mais silencioso, mais sombrio. E como é que o irmão nosso vai passar essa noite? Será que ele está tranquilo? Ninguém vai entrar na casa dele? Porque na Coreia do Norte tem uma vida dentro de casa e você orar em paz, em silêncio, não pode. Se eles te descobrem, até invadir sua casa e prender eles. Então, meu irmão, se você é um casal, quiser preencher a ficha dos dois, não tem problema. E aí você recebe a revista e doa para alguém, não tem problema nenhum. E se você comprar qualquer coisinha nossa ali, a gente vai colocar no tal valor e você vai ganhar a revista durante mais 6 meses, tá bom? Então eu espero você ali no final. Eu espero que tenhamos, assim, vocês tenham entendido um pouquinho da realidade dos nossos irmãos da igreja perseguida. Aqui estão nossas mídias todas para você ver. No YouTube tem muitos vídeos, muitos testemunhos. Agradeço muito mais uma vez. E vocês continuem sendo bênção aqui para o bairro do Rio. Continuem sendo bênção para Belo Horizonte, bênção para Minas Gerais, para o Brasil, para as nações. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Quem já tinha ouvido falar do dia DIP, Dia da Igreja Perseguida? É todo dia 1º de junho, 15 de junho. Todo mês de junho se comemora, não sei se comemora, mas é um dia de comemorar e interceder pela igreja perseguida. Quero que você se coloque de pé. O André Valadão chama André Valadão por causa do irmão André. O pastor Márcio Valadão quis honrar o irmão André. Quando o André Valadão nasceu, ele disse: eu quero colocar o seu nome, o nome do irmão André. Aquele livro ali, olha, eu já li, Contra a Notícia de Deus. Acho que meu pai também tinha esse livro. Tem um outro também, Contrabando. Tem um outro livro de outro autor, né, que fala um pouco disso também. Mas leva aquele livro. Mesmo se você não puder comprar agora, depois você entra nas redes sociais. Quer deixar ali, pastor? Nossa, já tive. Mas pode me pedir, eu mando para vocês o link, as redes sociais. Interceda pela igreja perseguida. Fica aqui, missionário Marcos. Quero pedir o pastor Ivecino para orar pela igreja perseguida. Depois o Ministério do Louvor vai fazer uma oração de louvor. Nós vamos preencha, não deixe de preencher para ter os seus dados lá. Viu? Você tem até um final para você preencher. Devolver a caneta para usar na igreja à noite, porque hoje tem 3 agendas hoje. Tem você na caneta nos outros lugares. O pastor Ivecino vai orar.
nesse momento maravilhoso que o Senhor nos deu aqui nesse momento, para ouvir o teu filho. Pai, essas palavras maravilhosas, falando sobre os irmãos que se entregaram totalmente ao Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos. Nós pedimos que não medindo sacrifício para nos trazer esse Evangelho. E ele está aqui agora, chegou aqui, contigo, já ficou lá ouvindo. Estou muito sério, Senhor. Estou vindo despertar e abrir o nosso coração também. Para que 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos, que o Senhor estiver ainda o povo na terra, esse Evangelho vai alcançar muitos porões, muitos lugares, muitas ruas. Levanta aqui, Senhor, alguém que possa abrir o coração para enfrentar os inimigos do Senhor e arrancar